Já ouviu falar em estoicismo? O que é isso? Primeiro, ele é uma filosofia, sim, mas você pode até pensar, eu não gosto de filosofia, ok. Mas eu aplicava muita coisa do estoicismo e não sabia o que era. O estoicismo é algo prático, ele eleva a sua moral também, é uma ferramenta de autoconhecimento, como a filosofia de forma geral. Muitos pensadores usavam e eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida, e eu vou trazer 10 pontos importantíssimos nesse vídeo aqui, com certeza você vai ter mais resultado, mais equilíbrio, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, que os sentimentos estão a mil, as decisões que nós precisamos tomar, muitas vezes a gente tem dúvida, então o estoicismo pode te ajudar e muito nisso. Então eu quero trazer exatamente esse ponto aqui, porque pela primeira vez estou trazendo um ponto de filosofia, mas que vale uma atenção grande, ok? Vamos ir um pouquinho mais a fundo nesses pontos. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Sou o Diego Belo, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, sou mentor e também palestrante. Então, vamos lá, o que é o estoicismo, né? Eu aplicava muita coisa do estoicismo sem saber, e talvez você também, tá? O estoicismo, só para dar um gancho aqui, né, para explicar um pouquinho da história, ele já é um pouco antigo, ele vem de 300 anos mais ou menos antes de Cristo com Zenão na Grécia. E tiveram três pessoas importantes na história que foram estoicos que utilizavam isso, que foi Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Sêneca foi consultor, foi um mentor de Nero, que foi um dos imperadores de Roma também por muito tempo. Inclusive, Sêneca trocou cartas com o apóstolo Paulo. Então tem trechos na Bíblia que vêm do estoicismo. Então, para quem quiser até saber esses pontos mais a fundo que eu fui buscar também, tem um vídeo muito legal da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que é uma professora de filosofia, que ela explica e ela lê essas cartas que Sêneca trocou com Paulo, que é muito bacana, muito interessante, eu aconselho você a procurar também. Uma outra pessoa foi Epíteto, que ele nasceu um escravo, né? E com o tempo ele foi se desenvolvendo, montou a sua própria escola, ensinou mentes brilhantes, olha que legal, né? Tudo com esses conceitos de estoicismo ele conseguiu sair daquelas dificuldades, foi se desenvolvendo como ser humano. E uma das mentes brilhantes que ele ensinou foi de Marco Aurélio, que também foi a terceira figura aí que utilizou bastante do estoicismo, que foi um imperador romano, um grande líder, e a gente vai trazer alguns pontos aqui agora, principalmente nesses 10 pontos que tem muito a ver com o estoicismo. Mas antes tem três características, né? Tem três áreas ali de conhecimento que o estoicismo aborda, que é a física, a lógica e a ética. Lembrando que o estoicismo ele é muito na parte moral, ele desenvolve muito. A física seria aquela matéria que estuda a natureza, né? Mas não apenas as leis da natureza, mas de toda a divindade que a natureza tinha, né? Para os gregos. E dentro desse campo também seriam estudados a natureza do ser humano e a natureza da fortuna, que eles chamavam de destino, né? Um outro ponto era a lógica, então era aquela capacidade humana de entender a natureza. Então, primeiro era a física que estudava a natureza, a lógica que era a capacidade de entender a natureza. E legal que a lógica também vem de logos, também você pode ser entendido como cognição, né? Então, essa matéria seria dedicada também ao desenvolvimento intelectual, ou como os estoicos costumavam dizer, né, o ganho de sabedoria. Então você sai da escuridão para a luz, né? Seria da ignorância para sabedoria, que é bem legal. E o terceiro ponto que seria a ética, né? Que seria a qualidade moral do ser humano. Então é uma área do conhecimento que permite o aprimoramento dos nossos comportamentos, caráter, valores, virtudes. Isso é bem legal. E quais são aqueles três pilares que o estoicismo trabalha? Imperturbabilidade, provavelmente você nunca viu essa palavra aqui, que é o saber se controlar, né? De não se perturbar com algumas coisas, que é o que a gente chama hoje de autoconhecimento, de inteligência emocional, né? Tem a ver com autoconhecimento, mas inteligência emocional. E eles já tinham isso muitos e muitos anos atrás. Aí. O outro ponto seria o domínio das paixões, de você não deixar se levar pelas paixões que nós temos, né? Então você sempre está no controle e não simplesmente deixando a vida te levar. Sabe, eu vou fazer um exemplo bem tosco aqui, mas pelo menos para você entender. Sabe aquela pessoa que fica apaixonada e se deixa levar,
no relacionamento, se exclui de todo mundo, ele está sendo levado pelas paixões, né? Aquelas coisas que nós gostamos a curto prazo, a dieta que a gente não consegue manter porque simplesmente a gente se entrega para as paixões que nós temos. E aí, muitas vezes, ela está ditando o nosso caminho. Então, os estoicos tinham isso muito mais forte, mas é claro que nós estamos falando aqui de grandes líderes, pessoas que batalhavam, então eles tinham um controle sobre si mesmo muito grande, porque eles precisavam trabalhar muito com as outras pessoas também, tá? Então, eu estou fazendo um parênteses aqui. Então tinha essa coisa de domínio das paixões. E o outro ponto que é a aceitação do destino. Não é aceitar e se acomodar com as coisas que acontecem. Mas primeiro assim, aconteceu? Ok, aceita. O que nós vamos fazer a partir daqui? Então é foco na resolução do problema, né? Então a vida sempre está nos ensinando. E os estoicos têm muito isso. Eu já falei muito disso no canal, vocês vão ver muitos pontos aqui que tem a ver com o estoicismo também. Então, aceita o destino, aceita o que aconteceu e pensa no que você vai fazer daqui para frente. Então, vamos lá, o que é ser estoico, né? É ter aquela moral sólida, né? Tem pessoas que elas querem ser, por exemplo, espertas. Os estoicos, eles queriam ser morais, né? E eles tinham aquilo dos ensinamentos pelos exemplos, que é a melhor forma que a gente pode ensinar alguém realmente é pelo nosso exemplo. Então não adianta você falar, não adianta você querer mostrar, você tem que ser no seu dia a dia, e essa é a melhor ferramenta para ensinar. Então vamos lá, trazendo aqui os 10 pontos, né? O que é ser uma pessoa estoica? Primeiro ponto, estar sempre sereno e confiante, não importa a situação, né? E para isso, como que a gente trabalha isso? A gente trabalha aquela vida interior. Então a gente encontra primeiro a paz em nós mesmos e não nos fatores externos. Porque a única coisa que nós temos controle é sobre nós mesmos, não é verdade? Não temos controle sobre o outro nem o fator externo. Então a gente tem que olhar mais para dentro, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer aquelas perguntas que vão fazer com que a gente pense e reflita melhor sobre as coisas e encontre de verdade aquela paz interior. Porque quando a gente não encontra dentro, a gente vai procurar fora. E aí onde acontece o desequilíbrio, então é muito mais difícil você ser sereno, confiante, né? Porque as situações externas muitas vezes vão nos atrapalhar, né? E eles tinham uma coisa do império divino entre nós, né? Os valores que nos conectam com o divino e controlam as nossas paixões. Então eles faziam muito assim, o que é o correto a se fazer? E aí você vai lá e faz, sem desculpas. Se você sabe que você tem que fazer algo, mas você fica, mas eu não sei, mas será tal? Não, se é o correto, vai lá e faz. Porque também tinha uma conexão com o divino, então que ajudava a controlar suas paixões, é como se tivesse algumas regras, colocassem o divino em primeiro lugar, e era muito mais fácil deles conseguirem dominar suas paixões e não serem dominados. E aí com isso eles conseguiam trabalhar mais essa serenidade e essa confiança, né? Bem bacana. Segundo ponto, né? Age com base na razão e não nas emoções. A gente sabe que esse deveria ser o básico, né? Mas isso é muito difícil. E para isso, eles procuravam sempre compreender a causa dos erros. Por que acontecia as coisas? Por que aconteciam os problemas? Então, se acontecia com as outras pessoas, não julgar, mas entender e respeitar a falta de maturidade, por exemplo, do próximo. Quantas vezes, aquilo que eu falei, a gente não tem controle sobre o outro, tá? Então você tem que entender o que está acontecendo com o outro, se é falta de maturidade ou não, e para você não sair por aí julgando simplesmente e ficar irritado. Quando você procura a causa dos erros, você consegue entender o que está causando e aí você tem o poder de mudança. Que nem o que eu falei, aceita o que aconteceu. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? Vamos analisar o que aconteceu? Então a gente vai lá, analisa, entende, e aí a gente tem o poder de mudança. E sem ficar também julgando o próximo, que eu acho incrível, né? E é difícil da gente não fazer isso durante o nosso dia a dia, né? Terceiro ponto, foca no que pode controlar e não se preocupa com o resto. Eu até falei aqui agora, né? Então a gente foca sempre na gente, que é a única coisa que a gente tem o controle. Mas eles também tinham uma outra coisa, tá, aí eu já não concordo tanto, mas eu tenho que trazer esse ponto aqui, que eles falavam de pouca metafísica, né? Ou seja, não falar sobre o que não se pode explicar para não cair em uma fantasia. Então, antes de deixar a mente longe, seja prático.
Então o estoicismo tinha essa coisa muito prática. Então não filosofava muito sobre o que poderia ser, o universo e tudo mais. Então é pouca metafísica. E hoje a gente sabe que a metafísica traz muita resposta para inclusive esses pensadores na época que às vezes não tinham, né? Mas inclusive existiam outras filosofias até mais antigas que já trabalhavam essa coisa da metafísica. É que a metafísica hoje ela consegue provar, né, aquelas filosofias que eles tinham lá atrás. Mas isso é uma coisa do estoico, ele é muito prático, ele não fica filosofando muito, ele vai lá e é direto ao ponto. Que é um ponto legal também para você focar naquilo que você pode controlar e não simplesmente ficar fazendo as especulações, né? Era um ponto importante. Vamos lá, quarto ponto. Aceite e mais do que isso, ame o seu destino. Então, o aceitar é aquilo que a gente falou, né? Não de se conformar com o que acontece, mas aceita o que aconteceu e mais do que isso, ame o seu destino, porque eles entendiam que tudo era uma forma de aprendizado, tudo que nós passávamos tinham ensinamentos. Então, com isso, eles traziam que a vida é justa, né? E eu acredito muito nisso. Nós criamos nossa realidade, inclusive gravei um último vídeo falando sobre isso, como saber que nós criamos a nossa realidade e como nós trabalhamos a nossa realidade, de acordo com a forma que a gente pensa. E se você for entender que exatamente tudo aquilo que você precisa desenvolver na tua vida, as virtudes que você precisa desenvolver, provavelmente a vida já está te dando oportunidades de trabalhar esses pontos. Se você está precisando trabalhar a paciência, pode reparar que em todos os momentos a vida te dá situações onde você tem que trabalhar a sua paciência. Você vai falar de novo, é que você ainda não entendeu. Então a vida sim, ela é justa, ela te dá na proporção que você precisa. Só que se você estiver batendo a cabeça, não querendo entender, talvez você tenha mais dificuldade, aí você vai criticar a vida e vai falar uma série de outras coisas, né? E eles diziam também que o homem não vive do que ele come, mas do que ele assimila. Então eles tinham muito isso de prestar atenção em tudo, que aí vem a filosofia, né? Aquelas perguntas que se faziam, observar a natureza, como ela funcionava. Com isso você conseguia entender até o universo, né? Observando a natureza. Então, quais eram aquelas pessoas que você se relacionava, o que você está assimilando. Então, voltando ao ponto anterior, se você não consegue aprender com as situações que a vida está te mostrando, significa que você não está assimilando nada do que está acontecendo. Então é o que eles falavam, o homem não vive do que ele come, mas do que ele assimila. Eu acho sensacional. E outra frase, o agradável não tem nada a ver com o bom é o que te faz crescer. Lembrando que o agradável, né, aquilo que é gostosinho, ele mantém a gente numa zona de conforto. O bom de verdade é aquele desafio, é aquela coisa um pouco mais difícil, e aí o bom é o que nos faz crescer. Então não é o que é agradável. E muitas vezes a gente busca o agradável, se estressa porque o que a gente tem que fazer, os desafios não são agradáveis, e aí acontece o que? Que você muitas vezes não sai do lugar. Então eles já tinham esse aprendizado, eles já tinham assimilado esse ensinamento que eu acho fenomenal. Vamos lá, o quinto ponto, né? Aprecia o que possui e nunca reclama da falta do que não tem. Que é o que a gente fala, né? E eu falo muito também sobre gratidão, né? Agora trazendo a metafísica e explicando, toda vez que nós agradecemos, nós estamos gerando sentimentos, né? E os sentimentos criam energia, energia é uma vibração, e isso fica reverberando dentro do nosso corpo, a gente solta para o universo, então energia o que? De abundância. Toda vez que a gente agradece, a gente gera energia de abundância, enquanto toda vez que a gente pede ou que a gente reclama, sentimentos de escassez. E tem muito aquilo que a gente atrai de acordo com o que a gente está pensando, a nossa vibração, a nossa sintonia, né? Então eles tinham essa coisa de aprecie o que você possui, não fica pensando muito no que você não tem. Hoje a gente traz para a gratidão. Eles eram simplesmente práticos. Ok, eu tenho, não tenho. E pronto, e acabou, né? Mas trazendo para o dia de hoje, a gratidão explica muito mais a fundo isso, que é muito bacana. Sexto ponto, é gentil e perdoa as pessoas com quem convive. Então, eles tinham muito aquilo de ser duros consigo mesmo, mas gentis com os outros. Então a gente precisa ser duro com a gente precisa se cobrar, a gente precisa querer ser melhor. Não adianta ficar com desculpas.
Só que com o próximo, a gente compreende, a gente vê um nível de maturidade, de intelecto, então a gente releva muito mais. Porque a jornada que eu tenho que observar é só sobre mim, não sobre o outro. O outro eu até posso auxiliar se ele permitir, mas a minha jornada é comigo mesmo. Eu tenho que ser duro comigo mesmo e gentil com os outros, né? E compreender, que nem eu falei, aquela causa dos erros, não julgar, né? Mas entender a falta de maturidade do próximo. E lembrando que sempre os ensinamentos são por exemplos, né? Então, vamos ser o exemplo para outras pessoas. Talvez esse seja o melhor legado que nós podemos deixar para trás, muito mais do que simplesmente fortunas, bens materiais, mas ser o exemplo, para que as pessoas possam se espelhar na gente, usar a gente como modelo. Marco Aurélio era um grande modelo, um grande imperador, né? Inclusive ele dormia no chão duro com todo mundo, né? Mas a gente já vai falar sobre isso também. Sétimo ponto, assume responsabilidade por todas as suas ações, que é a teoria da responsabilidade, que é o que a gente chama hoje de autorresponsabilidade, que parece ser redundante, mas na verdade muitas vezes a gente terceiriza a culpa, né? E é o que eu sempre falo, toda vez que você terceiriza a culpa, fala, não, a culpa não foi minha, foi dele, é como se eu não tivesse o poder mais de mudança. Essa pessoa simplesmente fez e eu não tenho o que fazer porque foi coisa dela. Então falta a responsabilidade nisso. E quando você assume a responsabilidade, você assume as rédeas da mudança, o poder da mudança. Então você consegue ditar um caminho diferente, um final diferente para a sua história, para suas metas, os seus resultados que você sempre busca, inclusive a sua leveza, né, a sua felicidade depende sempre de você. Se você tem que olhar para dentro e procurar ela dentro de você, não adianta você ficar culpando lá fora, buscando causas, sendo que está aqui dentro e você só tem controle sobre você mesmo e ninguém tem controle sobre o que você sente lá dentro, não é verdade? Então, a teoria da responsabilidade. Vamos lá, oitavo ponto. É calmo, não se apega a questões externas fora do seu controle. Tem a ver com o que a gente já falou aqui também. Então a única coisa que temos controle sobre nós mesmos, não temos controle nem sobre o outro, nem o ambiente externo. Então assim, calma, não fica se apegando muito a questões externas. Por isso que a gente fala que eles são muito práticos. Ah, tá acontecendo, não importa. Vamos continuar caminhando aqui. Então eles eram muito práticos e isso trazia uma leveza muito grande que faz refletir que talvez a gente complique muito o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vê problemas, a gente acha problemas onde são coisas ridículas, são coisas pequenas. Se você for analisar de fora friamente, você fala, será que eu estou perdendo tempo com isso? Né? Então eles tinham isso muito forte. Nono ponto, pratica diariamente as virtudes da sabedoria, da justiça, a coragem e também a autodisciplina. Eles se cobravam demais, lembra? A gente é duro consigo mesmo e mais leve, né? Gentil com os outros. Então eles tinham essa coisa da moral sólida. Então, que nem eu falei, tem pessoas que querem ser espertas, o estoico ele quer ser moral, né? Isso é muito digno. E eles falavam muito sobre a coerência entre atitudes e pensamentos. Então, por exemplo, isso eu acho muito legal. Se o que você está pensando você não pode ser expressado para outras pessoas, então não vale a pena manter esse tipo de pensamento. Olha que legal. Se você tem um pensamento que você não pode externar ele para as outras pessoas, talvez você fique até constrangido, não vale a pena você manter ele. Então a moral vinha desde dos nossos pensamentos, para ter aquela coerência, né, entre atitudes e pensamentos. Então você pensa, sente, e aí você age, e ali você está sendo o exemplo de acordo com aquilo. Será que está tendo uma coerência entre isso? Então vale a pena pensar, né? E aí eles falam muito, que eu até usei fiz um post anterior que fala assim, quais são as virtudes que eu tenho que desenvolver para passar pelas dificuldades que eu estou enfrentando, né? Se você for parar para pensar, quais são aquelas virtudes? Provavelmente a vida já está te dando essa oportunidade, né? Então, se você for analisar, que nem eu falei, você precisa de mais calma, talvez a vida já esteja te dando momentos como esse aí para você exercitar, né? E eles traziam uma outra coisa que falava assim, o que não beneficia a colmeia, tampouco beneficia a abelha. Então eles priorizavam sempre o todo, né? E naquela época também o todo era o Estado. Mas se todos fizessem, todos ganhariam.
E é o que eu sempre falo, eu acho que a educação hoje em dia deveria ensinar as pessoas a pensar no todo. Pensa que se você for ensinar uma criança que ela não pode jogar um papel de bala no chão, e isso é moral, né? Tudo bem que não é só escola, você fala tem que vir de casa, mas se não vem de casa, você tem que começar ensinando na escola, é a minha opinião, tá? Então se você ensinar que se você jogar um papel de bala no chão, esse papel de bala vai parar no bueiro, que junto com outro lixo vai encher, vai ter uma chuva, vai inundar tudo, talvez a casa dos seus coleguinhas sejam toda inundada, talvez eles percam muitas coisas, talvez percam até a vida. Com isso vai trazer um monte de doenças e talvez essas pessoas contaminadas possam levar essa doença para outros lugares. Então você está contaminando todo um ecossistema, os animais que ali vivem. Então presta atenção que um simples jogar um papel de bala no chão, se você pensar no todo, você talvez agiria de uma forma diferente e está faltando mais isso. Então eles priorizavam o todo. Então, se todos fizessem pensando no todo, todos ganhariam. Olha que legal. E é o que eu falo que talvez com o tempo, né, a gente evoluiu tecnologia, desculpa. A gente já evoluiu bastante, só que moralmente nós não evoluímos nesse tempo todo. Vamos falar que tem 2.300 anos o estoicismo, né, fora as outras filosofias. Nós não evoluímos tanto assim, porque a gente ainda bate nesses mesmos pontos. Teve o caso aí agora do banco que explodiu, né, que os assaltantes chegaram lá, foram saquear o banco, jogaram 300 mil reais em notas pela rua, e aí as pessoas foram pegando aquelas notas, né? Você pegaria essas notas no chão? E aí eu te digo, qual que é a diferença de crime de você que está roubando um dinheiro que você sabe de onde é, para o bandido que está lá dentro? A diferença é que ele teve o trabalho de entrar lá no banco e abrir o cofre para jogar o dinheiro para você. Então não tem diferença nenhuma. Então percebe que a nossa moral não foi muito mudada ao longo desse tempo, né? E o 10º ponto, que ele vive sempre em harmonia com ele mesmo, né? A humanidade e a natureza. Então ele buscava sempre essa harmonia, focando no que? No autoconhecimento, olhando para dentro, entendendo quais eram as suas paixões, se cobrando dessas mudanças, procurando aquela paz lá dentro. Então tudo isso fazia com que ele aceitasse as coisas, trabalhasse de uma forma muito prática e conseguisse essa harmonia aí com ele mesmo, com a humanidade e com a natureza. E aí eu faço a pergunta, será que você está sendo íntegro com você mesmo? Íntegro não é só com os outros, mas com você mesmo, com aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que você gosta, que você admira. Será que você não está simplesmente se deixando levar pelos outros, pelas paixões? Será que você está sendo íntegro com você mesmo? Então, para a gente finalizar aqui, olha para dentro, observe os seus comportamentos. Será que você está sendo uma pessoa estoica? Será que se você trouxesse esses ensinamentos estoicos, você já não seria uma melhor pessoa? Será que você não conseguiria passar pelas dificuldades que provavelmente você e eu passamos, né? Sendo um estoico? Então fica aí uma reflexão. Se você gostou, comenta aqui comigo. De repente eu posso trazer outros conteúdos como esse também, mas eu preciso saber de você para eu ter como termômetro aí como estão sendo esses conteúdos. Se ajudou você, provavelmente vai ajudar outras pessoas. Então manda esse vídeo para outras pessoas também. Não deixa de se inscrever no meu canal no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.